Boa noite, irmãos. Pela graça do Senhor, podemos nos reunir mais uma vez nesse culto de meio de semana. Abra sua Bíblia, ou então ouça a leitura que irei fazer do Salmo 40, versículos 10 e 11. Esses belíssimos versículos nos dizem o seguinte: não ocultei no coração a tua injustiça, proclamei a tua infidelidade e a tua salvação. Não escondi da grande congregação a tua graça e a tua verdade. Não retenha de mim, Senhor, as tuas misericórdias. Guarda-me sempre a tua graça e a tua verdade. O salmista, além de ser um adorador, ele também é um proclamador. Ele não oculta a justiça do Senhor. Ele proclama as boas novas dessa justiça no meio da congregação, quando o povo está reunido. Ele fala dessa justiça do Senhor. E depois, então, ele fala da fidelidade. No versículo 9, ele proclama as boas novas da justiça. No versículo 10, ele proclama a fidelidade e a salvação do Senhor, para que todos possam saber. E no versículo 11, então, ele faz uma oração pedindo que o Senhor continue a derramar a sua misericórdia sobre a vida dele, e também pede para que a graça do Senhor e a verdade de Deus o guardem. Irmãos, são orações muito sérias que esse salmista faz. E são orações que também devem estar nos corações dos crentes. Meu irmão, que nós possamos ser proclamadores da justiça e da fidelidade do Senhor, mas também que nós possamos almejar continuamente sermos alvos da graça, da misericórdia e da verdade de Deus. Vamos orar? Senhor, o nosso maior desejo é te agradar. Te agradar através do nosso culto, mas também te agradar através de uma vida de proclamação da tua justiça e da tua fidelidade. E ao mesmo tempo, Pai, nós te agradar com o desejo de nos sentirmos necessitados da tua misericórdia, graça e verdade. Ó Senhor, ouça a nossa oração. Ajuda-nos, ó Deus, a proclamarmos ainda mais o teu favor. Ajuda-nos, ó Deus, a proclamarmos ainda mais quem tu és. A justiça tua, ó Pai, que não deixa o homem impune dos seus pecados, mas ao mesmo tempo a tua fidelidade, que garante que a todo aquele que crê e se volta para ti, te buscando através de Cristo, vai encontrar o perdão dos seus pecados. Pedimos a tua bênção sobre cada momento desse culto. Em nome de Jesus. Amém. Nós vamos louvar o Senhor com o hino 417 do cantor cristão. Esse é um hino que fala sobre a tarefa do crente de brilhar aonde ele está. Brilha no meio do teu viver. Vamos louvar o Senhor com esse hino. Não somente para fazer o feito singular, deve ser agir com muito amor, mas as coisas mais humildes por executar, deves fazê-las com fervor.
investir um tempo orando uns pelos outros. Nós vamos orar pelos enfermos da igreja e também por alguns outros pedidos e outras situações, né, que surgem. Também temos agradecimento aqui. Que Deus então ouça as orações do seu povo que vamos fazer agora nesse momento. Seja um intercessor comigo nessa hora. E vamos orar então. Deus gracioso, bondoso, misericordioso e fiel, nós nos colocamos diante de Ti, do Teu trono, para intercedermos pelos nossos irmãos, mas também para agradecermos, como Tu tens sido bondoso, ó Pai. Obrigado, Senhor, pela programação de Natal que tivemos no domingo passado, orientado pelas crianças. Obrigado pelas líderes do Ministério Infantil, por todas as irmãs que se envolveram para o preparo desse trabalho, por todas as crianças que participaram e também por todos os pais que tiveram interesse de levar seus filhos para a realização dessa programação. Senhor, que em tudo isso o Teu nome tenha sido glorificado e Jesus tenha sido exaltado. Nós te louvamos. Pedimos, ó Deus, pela programação que ainda vamos ter no próximo domingo, dia 19, continuamos com o mesmo desejo de exaltar a Cristo, exaltar o nascimento do nosso Redentor. Senhor, abençoa-nos, conduza-nos, ajude cada participação de cada grupo, ó Deus, naquele culto que vamos oferecer a Ti. Que a Tua mão esteja estendida sobre nós. Colocamos também, ó Deus, diante de Ti, a vida dos nossos irmãos enfermos. A vida da irmã Dora, que está lutando ainda com problemas de saúde, além da Covid. Obrigado, ó Deus, pela sua recuperação, mas continua abençoando pelo seu tratamento também, ó Pai. Também o Cristiano, a sua recuperação completa, as lutas que ele tem, dificuldades de saúde que também apresenta. Tome, ó Deus, essas vidas em Tuas mãos. Continuamos a interceder pela irmã Janaína, está lutando ainda, ó Deus, passando por bastante dificuldades em relação à sua saúde. Venha cuidar, venha amparar, venha socorrer, venha proteger. Te louvamos pela irmã Marilda, irmã Lourdes, ó Pai. Tome essas vidas em Tuas mãos. Obrigado porque elas puderam vencer essa grande luta contra uma doença terrível, mas Tu tens cuidado delas e nós Te louvamos por isso. Também, Senhor, colocamos a vida da irmã Ana, do irmão Manel, que sofrem com questões da idade, ó Pai. Venha ajudá-los, venha socorrê-los, venha também ampará-los nesse tempo. A irmã Jaqueline também, problemas de saúde, de vez em quando enfrenta dores, ó Pai, precisa fazer cirurgia, mas que Tu estejas conduzindo. Sabemos do Teu controle sobre todas as coisas, sabemos que o tempo que vai acontecer vai ser o melhor para essa irmã, sabemos que Tu amas os Teus filhos e que é o bem de todos eles. Senhor, confiamos em Ti, confiamos na Tua graça, confiamos na Tua provisão, Senhor bendito. Também, ó Deus, pedimos pela irmã Rosilane. Senhor, ela precisa fazer um tratamento cujo custo é muito alto. Mas Tu és o Deus de toda prata, tudo que existe no universo é Teu. Não há nenhuma riqueza que esteja longe do Teu alcance. Tu és o dono de todas as coisas. Por isso confiamos que Tu podes sim socorrer essa irmã e prover esse tratamento, esse exame tão caro, mas tão necessário para a vida dela. Que o tratamento que ela está fazendo também, que os remédios que está tomando, façam o efeito necessário e que essa irmã se recupere, ó Deus, num curto espaço de tempo, ó Deus, para que ela retome suas atividades, para que ela continue te servindo de forma tão alegre e espontânea como faz, ó Deus. Também, Senhor, eu peço pela irmã Alcilene, obrigado pela sua recuperação, obrigado pelo cuidado que Tu tens tido, pela vitória que ela teve, ó Deus, perante também uma doença tão difícil, ó Deus, pelo tratamento difícil que ela fez também,
pesado, mas ela venceu essa etapa na sua vida. Obrigado, porque com certeza, em todo o tempo, essa irmã não se sentiu desprotegida, nem por ti, nem pelos familiares, principalmente pelo seu marido e também pela sua irmã, que participou tão ativamente desse processo. Senhor, muito obrigado por isso, abençoe essa vida, continue, ó Deus, cuidando dela, para que ela possa ainda mais avançar no tratamento que tem que ser feito, ó Deus. Também a irmã Janaína precisa de Ti. São muitas lutas. Ela tem melhorado na saúde, mas também tem aquelas lutas em relação aos filhos, em relação às dificuldades familiares, ó Pai. Pedimos que Tua graça sustente e a torna vitoriosa acima de todas essas circunstâncias. Tu és o Deus que acalma toda a tempestade. E Tu podes acalmar essa tempestade na vida dessa irmã. Mas também eu entendo que Tu dás muitas vezes, não acalma a tempestade, mas das forças para que o crente enfrente a tempestade com coragem, sem desanimar, sem sentir destruído, sem perder a fé, sem se sentir completamente sem forças, ó Pai. Tu dás forças em todo o tempo. Tome, ó Deus, essa vida e continues a cuidar dela. Também, Senhor, eu quero pedir pelo irmão Antônio, sua saúde. Também a irmã Marinete, que está tendo um problema de saúde também em relação à sua pressão. Ajude, ó Deus, nesse tratamento da pressão sanguínea, o tratamento cardiológico que ela está fazendo. O irmão Antônio também. Senhor, tome esse casal em Tuas mãos, que todo tratamento, todo cuidado possa ser feito e eles se recuperem em breve. Senhor, tome essa vida. A irmã Docelina também, que vai passar por uma cirurgia, a irmã Elci, a irmã Iris. Tome, meu Deus, essas irmãs em Tuas mãos, ajude, ó Pai, conduza cada procedimento, ó Deus, e que elas passem, embora não seja uma cirurgia tão grave, mas que elas passem por cada uma desses, ou cada uma passe por esses momentos, por esse tempo, ó Deus, com facilidade, e se recuperem de forma tão breve, ó Pai. Senhor, nós te pedimos pelas famílias da igreja. Quantas famílias estão sendo atacadas pelo diabo? Quantas famílias estão sendo afrontadas pelo mundo, ó Pai? Ajude, venha cuidar, venha trazer forças, venha trazer vigor espiritual, despertamento espiritual também, para que cada família busque em Ti, cada membro da família busque em Ti a força, a orientação, o suprimento necessário. Que não falte oração, que não falte busca pela Tua palavra, mas que também não falte obediência, ó Deus. Tome, ó Deus, as famílias da nossa igreja em Tuas mãos, ó Pai, e também a família de todos aqueles que não são da igreja, mas estão acompanhando esse momento de culto aqui. Tome, ó Deus, cada lar em Teus braços, ó Pai. Peço também pelos novos convertidos, da mesma forma, ó Pai. Como eu já ouvi algumas vezes na semana passada, parece que quando as pessoas buscam a Ti, e quando as pessoas buscam fazer as coisas certas, no ambiente familiar, a impressão que se tem é que as coisas pioram. Mas nós sabemos que isso não é uma mera impressão. Sabemos que o diabo se levanta contra todos aqueles que querem Te servir, Te buscar, andar em Teus caminhos, obedecer a Tua palavra. Sabemos que as pessoas do mundo, que o próprio mundo se volta contra aqueles que querem realmente serem Teus servos, Teus filhos, ó Pai. Tome, ó Deus, os novos convertidos em Tuas mãos. Que o Teu Santo Espírito impeça que o mundo, que o diabo venha tomar-lhes os corações e que eles encontrem o tempo necessário para se prepararem, para Te buscarem, para continuarem e perseverarem, ó Deus, no conhecimento da Tua palavra. Venha socorrê-los, venha ampará-los também, Senhor. Também, Pai, eu quero pedir por essa situação que a gente está vivendo atualmente em relação à variante Ômicron, Pai. Que não seja uma coisa tão grave, que seja algo que possa ser resolvido, Pai, que as vacinas possam realmente oferecer algum tipo de resistência contra essa variante,
para que a igreja não pare de funcionar mais uma vez, para que as pessoas não cessem de fazer suas atividades, ó Pai. Nós que estamos retornando agora aos poucos para a realização normal das nossas atividades. Senhor, venha cuidar, venha nos ajudar, venha socorrer venha socorrer o mundo, venha socorrer o nosso Brasil, mas venha socorrer também as nossas igrejas. Fazemos esse pedido, ó Deus, por amor aos teus filhos, ó Pai, e sabemos que tu queres o melhor para os teus filhos. Senhor, colocamos a vida do pastor Irlane e da irmã Mayra, que estarão no mês que vem se lançando nessa nova etapa da vida deles, de realizar um trabalho missionário na região do Pará, naquele lago Oriximirim, se não me engano, é o nome do lago, da região, ó Pai, e que eles possam fazer o trabalho com aqueles ribeirinhos, que eles alcancem muitas pessoas através do Evangelho de Cristo, e que Cristo seja reconhecido por cada um, e que muitos venham aceitar o Senhor Jesus, tornando-os seus discípulos, ó Deus. Venha abençoar, venha dar os recursos, o provimento necessário. Te agradecemos pelo culto que tivemos no sábado, ó Pai, pelo culto de comissionamento desses irmãos, que as igrejas de Nova Friburgo e outras igrejas também possam se voltar acompanhando esses irmãos em oração, mas também contribuindo financeiramente para o sustento do trabalho naquela região. Senhor, muito obrigado a Deus, porque podemos orar a um Deus que se interessa por nós, a um Deus que está sempre perto, um Deus que sempre quer atender às necessidades dos seus filhos. Nós também pedimos, ó Pai, que tu nos abençoes, tanto no louvor que vamos prestar aqui, mas também no estudo bíblico que teremos daqui a pouco. Em nome de Jesus, amém. Esse cântico, irmãos, não é uma pergunta, né? Na verdade, é uma indagação, ou então uma pergunta retórica, mas é uma afirmação, na verdade, né? Se não for para te adorar, para que nascer? A razão de viver das pessoas, a razão de viver do ser humano, a minha razão de viver e a sua razão de viver é para o louvor da glória de Deus. Tome essa consciência. Não viva para o seu próprio ventre, para satisfazer as suas necessidades, mas viva para as viva para o louvor a Deus. Não é? Busque primeiro o reino de Deus, busque primeiro a justiça de Deus, a justiça desse reino, fazer aquilo que é certo, fazer aquilo que é correto aos olhos de Deus através de uma vida de santificação. E assim, meu irmão, todas estas coisas, o comer, o beber, o vestir, todas essas coisas lhe serão acrescentadas. Não vai te faltar nenhuma necessidade básica. Creia nisso, isso é promessa do Senhor. Vamos louvar ao Senhor com esse cântico e logo em seguida vamos continuar com o nosso bate-papo teológico. Louvemos então.
Muito bem, meus irmãos, nós vamos ter agora essa nossa conversa teológica. Não é um estudo bíblico com uma formatação mais formal, né? Mas são umas trocas de ideias, né? Na verdade, a gente fala trocas de ideias, é como se eu estivesse falando aqui e tentando responder algumas perguntas que podem surgir aí na sua mente, né? Mas vamos continuar a nossa reflexão em Provérbios capítulo 28, nós vamos ver os versículos 7, 8 e 9 nessa manhã. Então acompanhe comigo aí, também abra a sua Bíblia, não deixe de abrir a sua Bíblia, não é? Ou então o seu aplicativo, a Bíblia que você tem no seu celular, e acompanhe a leitura comigo. Então, Provérbios 28, versículo 7. O que guarda a lei é filho prudente, mas o companheiro de libertinos envergonha a seu pai. Irmãos, um filho obediente, um filho que escolhe boas companhias, é um filho que alegra o pai. O ambiente do lar é um ambiente que a gente vive emoções muitas vezes conflitantes. São ambientes de grandes alegrias, mas também são ambientes de muitas vezes grandes tristezas. Então, infelizmente, devido às circunstâncias que vivemos, devido à desobediência de alguns, não é? Devido à falta da compreensão do que é a fé em Cristo, muitos não têm realmente buscado o melhor para as suas vidas em termos de comportamento. Os filhos que obedecem, que honram os seus pais, são a alegria dos seus pais. Mas aqueles filhos que desprezam os pais, virando as costas aos seus ensinos, não ouvem os seus pais, não obedecem, não seguem os conselhos dos seus pais, acabam se tornando motivos de imensa tristeza. Quantos há nas nossas igrejas, até filhos de pastores, que têm sido motivo de muitas tristezas para os seus pais, muito desgosto. Mas aquele filho que guarda a lei, ele acaba sendo prudente. A lei de Deus, irmãos, logicamente o cumprimento da lei, ela agrada a Deus, mas essa própria lei, ela nos protege, ela nos livra de lugares onde ocorre o risco do pecado, onde há perigo até mesmo para a saúde e para a segurança pessoal. Ela nos livra de pessoas perigosas. A palavra do Senhor, a lei do Senhor, nos livra de circunstâncias perigosas, não é? Conheço uma pessoa que, embora não fosse usuário de drogas, mas porque resolveu se encontrar com alguns amigos numa determinada noite, num local lá para bater um papo, e aqueles amigos eram usuários, a polícia foi lá, e sabedor de que eles eram usuários, foi lá, pegou, levou todo mundo, inclusive essa pessoa que era filho de um crente, e acabou levando junto e foi fichado lá como usuário. Até provar-se ao contrário, demorou muito. Inclusive, esse jovem teve a sua carreira na vida militar ameaçada devido a isso, mas graças a Deus, né, ele ficou comprovado de que ele não era usuário, ele só estava ali junto com aquelas pessoas. A Bíblia nos orienta, né, a não andarmos em más companhias. Então, essa obediência aos princípios bíblicos, essa obediência àquilo que Deus deseja para cada um de nós, acaba nos protegendo. Acaba sendo algo que vem nos trazer certa segurança. Quantos há que poderiam ter adquirido algumas doenças graves, alguns vícios que levam à morte,
se não fosse a obediência à lei do Senhor. Certa vez eu vi uma imagem que me chocou e até hoje, quando me lembro, me choca muito. Uma jovenzinha que sempre atravessava uma dessas regiões que tem Cracolândia, e um desses grandes centros, não sei se Rio ou São Paulo, eu não me lembro bem. E sempre quando ela passava, ela era assediada por pessoas ofertando a ela que consumisse algum tipo de droga. E ela sempre vestida, né? Inclusive ela andava de saia, né? Que era uma coisa que me chamou muito a atenção. Ela não dava ouvidos. Mas, infelizmente, não sei por que cargas d'água, num determinado dia, ela resolveu aceitar aquela oferta. Tempos mais tarde, a própria câmera que havia filmado tudo isso, filmou essa jovem morando na rua, completamente desfigurada, irmãos, com a saúde muito afetada, bem abalada. Irmãos, é isso. Deus nos dá a sua lei, não somente para que busquemos a santidade, façamos a sua vontade para a glória dele. Esse é o nosso alvo principal. Mas a lei também nos protege, nos ajuda, não é? Os filhos que obedecem às orientações dos seus pais, e normalmente, via de regra, um bom pai e uma boa mãe vão conduzir, vão aconselhar os seus filhos de acordo com aquilo que Deus quer para a vida dos filhos. Quando os filhos reconhecem nos seus pais instrumentos de Deus para as suas vidas, para conduzi-los no caminho certo e seguro, eles acabam se tornando motivos de alegria. Esse filho se torna uma pessoa prudente, sábia, não vai buscar mais companhias, não vai ouvir as coisas do mundo, as orientações do mundo. Eu fico impressionado como que maus costumes que levam a vícios terríveis, hoje em dia têm sido defendidos até lá no Senado, na Câmara de Deputados, na Câmara de Vereadores, como se fosse algo que não traz nenhum problema. Irmãos, o mundo não entende. O mundo anda de acordo com os valores do nosso inimigo, do inimigo da nossa alma, que só quer ver destruição e morte. Então não ande segundo o conselho dos homens, mas ande segundo a palavra do Senhor. Porque o filho imprudente, aquele filho que não afasta os seus pés do caminho errado, aqueles filhos que só andam em mais companhias, andam em companhia daqueles que são libertinos, têm uma vida libertária, eles não apenas destroem a si mesmos, mas provocam grandes transtornos e grandes tristezas para os seus pais. Eu já contei isso e de vez em quando eu vou contar, não é? Eu vou me permitir esse tipo de coisa. Eu tinha um amigo que sempre me chamava para sair, um amigo muito próximo, isso no período de faculdade. Então, naquele primeiro período da faculdade, ele sempre me chamava para sair depois que acabava a faculdade, ele ia para um determinado lugar, passava a noite lá em bebedeiras, em orgias, em drogas, e ele me chamava, e eu chamava para ir na igreja. Ele chegou aí na igreja comigo algumas vezes, mas não quis saber de Jesus. Ele escolheu essa vida. Lá ele encontrou uma menina, a menina engravidou, e parece que a menina depois saiu dessa vida, mas ele continuou. Casou com essa garota, mas logo depois veio o divórcio, né? E essa menina pegou a guarda do filho e pediu que o pai acompanhasse o filho. Esse rapaz, ele parou, trancou a faculdade
E eu confesso que ele tinha uma habilidade, uma capacidade, um preparo muito melhor do que o meu naquela época para fazer a faculdade. Seria um excelente professor, mas ele não seguiu a profissão. Anos depois, eu encontrei aquele camarada, vi duas cenas, ele andando com uma garrafa de bebida dentro de uma sacola de papel, depois eu vi ele jogado num banco, deve ter passado a noite deitado naquele banco que eu estava caminhando de manhã, e quando eu tive com ele que ele estava sóbrio, ele conversou comigo falando que estava pensando em se matar. E, irmãos, logicamente conversei com ele, apontei as possibilidades, o que Deus poderia fazer na vida dele. Mas, irmãos, olha o que o vício, olha o que ouvir o mundo pode trazer para alguém. Eu fico imaginando, eu conheci o pai dele de forma breve, não conheci a mãe, mas o pai eu conheci. O desgosto que essa família sofreu. O desgosto que a própria família dele, né, separou da esposa, não podia acompanhar não pôde acompanhar o crescimento do seu filho. O quanto que isso trouxe de desgosto. Meu amigo, quem sabe esse vídeo vai chegar até você para que você mude a sua atitude perante Deus através de ouvir o seu pai e ouvir a sua mãe. Isso te protege, isso evita que você ande por caminhos errados, isso evita que você tenha uma vida destruída. Então, as perguntas, aliás, são duas perguntas que eu quero fazer para você nessa noite. Você tem honrado os seus pais? Honrar os pais tem a ver com respeitar os pais. Tem a ver com cuidar dos pais também, principalmente na velhice. Mas você honra o seu pai, honra a sua mãe, quando você ouve aquilo que eles ensinam, as suas orientações, os seus conselhos. Quando o pai vê um filho andando no caminho reto, progredindo, avançando na sua vida, isso é uma grande alegria para o pai. Você tem andado, é a segunda pergunta, você tem andado segundo o conselho de Deus, segundo as orientações do Senhor? Quem sabe você não tenha mais o seu pai ou a sua mãe, mas você ainda tem um pai celeste, ou você tem alguém, um Deus que quer ser seu pai. Todos aqueles que creem em Cristo, Deus deu-lhes o poder de serem filhos, de se tornarem filhos de Deus, somente para aqueles que creem em Cristo. Então você pode crer em Cristo e ter Deus como seu pai. De repente você é um filho em que o pai é descabeçado, o pai também se entregou para essa vida, mas busque no Senhor a orientação de um pai. O livro de Provérbios nada mais é do que conselhos de um pai para o seu filho. E aqui está um conselho que eu estou te dando agora, né? Ou o conselho que Deus está te dando. Honre aos seus pais através de uma vida correta. Mas caso você não tenha os seus pais, ou os seus pais sejam pessoas que não andam de acordo com a palavra de Deus, busque em Deus a orientação para a sua vida. Amém? Que Deus te abençoe. Vamos ler o versículo 8 de Provérbios, capítulo 28. Provérbios 28, versículo 8 nos fala assim: o que aumenta os seus bens com juros e ganância, ajunta-os para o que se compadece do pobre. Nós estamos estudando sobre o perverso, não é? O perverso, conforme vimos no versículo 7, ele desonra a Deus através da desonra aos seus pais. Agora, no versículo 8, nós estamos vendo que o perverso, ele pode ser caracterizado, reconhecido pela ganância. Irmãos, ganância é um buraco sem fundo. É um buraco, é uma cova
que não se sacia, está sempre querendo mais, querendo mais, querendo mais. A ganância é um desejo que não tem como ser satisfeito. Se você acha que vai satisfazer a sua ganância, fuja dessa ilusão. Você não vai satisfazer a sua ganância. Não tenha essa ilusão. Infelizmente, é algo que tem no coração do homem e que quando se instala no coração de alguém, fica lá e fica querendo cada vez mais, cada vez mais. O ganancioso é eterno insatisfeito. Ele nunca está contente com aquilo que tem, com aquilo que Deus lhe deu. Com isso, ele nunca será grato, nem a Deus, nem a ninguém, porque ele sempre quer mais. Tem muitos indivíduos, e aqui me parece que está tratando mais dessas pessoas, tem muitos indivíduos que querem aumentar, ou que buscam aumentar a sua riqueza através da desgraça do outro. É o caso do agiota, por exemplo. Quando o agiota se aproveita da desgraça alheia para obter lucros, não é, indevidos, ele está agindo como um perverso, como um ganancioso. Naquela época, quando Salomão escreveu esse provérbio, havia uma lei para o povo de Deus, para os hebreus, para os israelitas, mais propriamente dito, para que eles não emprestassem dinheiro com usura, na verdade sem juros. Alguém está passando por uma necessidade e precisa de recursos, a orientação bíblica é que se emprestasse, mas que não se emprestasse com juros, não é? Eu e você já pegamos algum dinheiro emprestado de pessoas, não é? E essas pessoas às vezes falam assim, não, pode emprestar e você paga quando puder, não é? A lógica é que pelo menos a gente pague repondo a inflação, ou repondo os juros de uma caderneta de poupança. Isso não é usura, não é? Isso não é usura por parte de quem prestou, é óbvio. Mas isso é você repor de tal forma que não haja perda, né, para a pessoa que prestou o dinheiro. Então, essa é mais ou menos a ideia, ok? Mas a grande questão aqui é quando alguém, aproveitando de uma desventura, de uma dificuldade do outro, acaba emprestando e cobrando juros abusivos, altíssimos. Aquela pessoa precisa de um empréstimo emergencial, essa pessoa empresta e acaba cobrando juros abusivos, acaba oprimindo ao aflito, né? E opressão ao aflito é uma coisa detestável aos olhos de Deus. Deus abomina esse tipo de pessoa. Acredite, Deus odeia esse tipo de homens. Eles estão debaixo do juízo e um dia estarão diante do trono de Deus para dar conta das suas ações. Então, aquilo que esse indivíduo acaba adquirindo devido à sua ganância, ele não retém por muito tempo. O versículo 8, a segunda parte, fala assim: ajunta-os para o que se compadece do pobre. Aqui tem algo um tanto, vamos dizer, enigmático que eu vejo ali. Me parece que dentro da ação divina, dentro do contexto e da providência divina, aquele que fica tentando ajudar a juntar riquezas através da aflição do pobre, da opressão do aflito, ele acaba não desfrutando muito disso. De alguma forma, isso pela ação de Deus, aqueles recursos acabam caindo nas mãos de alguém que usa e vai usar esses recursos
para abençoar um pobre, para abençoar um necessitado, para abençoar um aflito. Pastor, como isso acontece? Irmão, eu só leio o texto bíblico, entendo o texto bíblico e aceito aquilo que está escrito por fé, porque isso é obra de Deus. Como acontece, eu não sei bem, mas eu sei que acontece, porque Deus está afirmando isso em sua palavra e eu creio na palavra do Senhor. Então, o ganancioso, que no final das contas, ele quer se encher de riquezas oprimindo ao pobre, essas riquezas acabam caindo nas mãos de alguém que vai ajudar o pobre. Isso é um contraste, é um paradoxo na vida dessa pessoa. Não é? Muito interessante isso. Deus vai reverter os lucros auferidos, isso é a expressão certa, através de meios impróprios, para abençoar alguns necessitados. Isso é obra do Senhor. Deus não permite que o ganancioso usufrua plenamente o fruto da sua exploração do necessitado. Deus não vai permitir. Até mesmo, vamos ser lógicos nesse sentido. Quando a pessoa é gananciosa, ela vive em constante descontentamento. Ela nunca está satisfeita. A sua alma nunca está em paz. O seu coração nunca está tranquilo. Então ele não usufrui daquilo que ele tem. Irmãos, eu tenho visto, e você também, basta ter um pouquinho mais de tempo de vida, que muitos lugares mais humildes em termos de recursos financeiros experimentam atmosferas de alegria, de paz, de harmonia. Enquanto que na casa desse ganancioso, a paz é algo raro, a harmonia não acontece, não há alegria, ele não usufrui daquilo que tem. E no final das contas a pessoa morre e não vai desfrutar de nada daquilo. Tá? E aquilo vai cair na mão de alguém, ou nas mãos de alguém que vai usar esses recursos da melhor forma, que é atendendo a necessidade de outra pessoa. Então, meu amigo, meu irmão em Cristo, o avarento, ele não usufrui o que tem. Ele não conserva aquilo que conquista, porque é muito difícil, né? Ninguém, de fato, tem nada, né? A pessoa usa algum tempo da sua vida. A morte vem, a velhice vem, a doença vem e a pessoa não usufrui daquilo, né? Eu vi uma reportagem um tempo atrás de alguém que depois de falecido foram na casa dessa pessoa, essa pessoa vivia numa situação de necessidade. Quando levantaram lá a sua cama, descobriram debaixo da cama muito dinheiro, muito dinheiro. Só que, devido aos anos que se passaram, aquele dinheiro tinha perdido valor. Guardou, viveu de forma avarenta, buscando riquezas, passou necessidade porque não queria gastar aquilo, né? Porque o avarento nunca está seguro. Nós estamos seguros na confiança de que Deus nos sustenta. O avarento não experimenta esse tipo de segurança e de confiança em sua vida. Ele ajuntou, não ajudou ninguém, morreu, ficou tudo para lá e perdeu o valor. É isso. Na verdade, ninguém tem nada no final das contas. Então, o avarento, ele ajunta, mas sem estender as mãos ao necessitado. No fim, alguém vai pegar esses recursos e vai poder socorrer outra pessoa. Isso é uma garantia divina. O avarento ajunta não para si, mas para outro, sem querer. Esse não é o desejo do seu coração, mas no fim das contas Deus vai usar aquilo para abençoar alguém que passa
por algum tipo de necessidade. Ok? Vamos ver o versículo 9 também. É um versículo interessante para a nossa vida de fé, para a nossa caminhada espiritual. Olha o que o versículo 9 nos diz. O que desvia os ouvidos de ouvir a lei, até a sua oração será abominável. Irmãos, Deus não ouve o perverso. Deus não ouve a oração de um homem pecador que não se arrepende dos seus pecados e continua na sua prática perversa. Deus não ouve. Sabe por quê? A oração não pode ser separada da vida. A vida de quem ora é a vida da oração. Então, a sua oração sempre está acompanhada pela sua vida. Irmãos, o pecado quebra o relacionamento do homem com Deus. Aquele que tem uma prática, tem uma vida de perversidade e anda continuamente na sua perversidade, ele não está em comunhão com Deus. Então ele pode orar, mas mesmo assim Deus não irá ouvir essa oração. Existe um princípio, uma ideia por trás disso tudo, muito interessante. Sabe por que Deus não ouve a oração? Porque esse perverso está orando por Deus errado. Ah, pastor, o que é isso? Deixe-me ajudá-lo a entender. Quando a pessoa tem atitudes pecaminosas, tem atitudes perversas, continua impenitente, sem arrependimento na sua perversidade, ele acaba imaginando e criando um Deus para si mesmo, conforme a sua imagem, conforme a imagem dele, do perverso. Então ele vai orar para esse Deus, mas esse Deus não existe. Esse Deus é falso. Esse Deus não é o Deus que ouve de fato as orações. Porque alguém que é perverso e acha que pode se relacionar com Deus verdadeiro, ele está completamente enganado. Mas aquele que tem uma vida correta, aquele que busca a justiça de Deus, conforme eu falei, aquele que tem a fé em Cristo, se tornou filho de Deus através da fé em Cristo e busca obedecer a Deus, andar de forma a agradá-lo, ele vai orar ao Deus verdadeiro, não Deus conforme a sua imaginação, não Deus conforme a imagem dessa pessoa, mas o Deus bíblico, o Deus que de fato é Deus, o Deus real. Por isso, essa pessoa tem a sua oração respondida. Agora, se alguém tiver com a vida errada, a oração não vai ser entendida. A iniquidade do coração impede que essa oração seja dirigida ao Deus verdadeiro, ou, se você quiser preferir, chegue até o trono desse Deus, até os ouvidos desse Deus. Então são pessoas que muitas vezes, devido à sua perversidade, nutrem mágoa no coração, são pessoas que não tratam bem o seu cônjuge, não tratam o cônjuge com amor, são pessoas que desviam o ouvido da lei. Essas pessoas, Deus não ouve a oração. Pedro chega a falar isso na primeira carta de Pedro, capítulo 3, que se o marido não tratar bem sua esposa, a sua oração não será ouvida, não será respondida. Então é algo grave, meu irmão, algo sério, não é? Importante. Deus leva a sério a sua vida familiar, mas também outros aspectos, outras práticas perversas, Deus não gosta. Por outro lado, Deus tem prazer em ouvir, em atender às orações daqueles que o buscam continuamente. Deus tem prazer em ouvir as orações daqueles que buscam ao Senhor através da prática de fé,
conforme eu já falei, através da fé em Cristo, mas também através da sua palavra, buscam conhecer mais o Senhor, buscam o Senhor diariamente, através de oração, não somente por si, mas por outras pessoas. Deus se agrada, Deus gosta, Deus tem prazer em atender a oração daqueles que o buscam. Irmãos, Deus não rejeita aquele que tem o coração quebrantado. A única oração que Deus ouve do perverso é quando ele quebranta o seu coração e clama por perdão. Confessa os seus pecados, busca o perdão de Deus através de Cristo. Essa é a única oração que Deus ouve. As outras orações, Deus não ouve. Então, aqueles que querem deliberadamente, aqueles que deliberadamente tapam os ouvidos à lei de Deus, aqueles que desviam os pés dos caminhos do Senhor, não ouvem a voz de Deus no seu coração. Então, em vez de serem a alegria de Deus, e por isso terem as suas orações respondidas, eles são a tristeza, o desgosto de Deus. Por isso, até mesmo a oração desse tipo de pessoa será abominável, detestável aos olhos de Deus. Não é apenas a oração, mas toda a vida do perverso, todas as obras, tudo aquilo que ele faz, se tornam odiosas aos olhos do Senhor. Ou odiosos aos olhos do Senhor. Então, meu querido amigo, meu querido irmão, obediência e oração, elas têm que ser conjugadas no mesmo tempo. Obediência e oração andam de mãos dadas, andam juntas. Você não pode separar oração de obediência. Agora, transgressão da vontade do Senhor e resposta à oração não se harmonizam. Deus não responde àquele que transgride as suas leis. Então, antes de Deus aceitar a oração de alguém, Deus tem que aceitar aquela pessoa que está orando, o suplicante, a vida dessa pessoa. É isso. Ah, pastor, eu tenho orado a Deus, mas Deus não tem me respondido. Quem sabe você ainda não buscou o Senhor de fato, antes de buscar dele alguma resposta, alguma bênção para a sua vida. Busque a Deus no seu coração. Creia em Cristo. Procure obedecê-lo. Então ele ouvirá as suas preces. A oração que Deus não aceita é aquela que brota de lábios impuros, de um coração rebelde e de ouvidos desatentos à sua palavra. Mas se você tem um coração voltado para Deus, se você tem um espírito de obediência e se você está atento às palavras do Senhor, procurando praticá-las na sua vida, Deus sente prazer em te ouvir. Ele se agrada com a sua vida antes mesmo de se agradar com a sua oração e atender a sua oração. Amém, irmãos? Que Deus, então, nos ajude e nos oriente cada vez mais na nossa caminhada cristã. Vamos orar? Senhor bendito, obrigado por esse tempo de reflexão, por esse culto que tivemos. Ajuda-nos, ó Pai. Se existe algo em nós que nos leva a imitarmos o perverso nos seus procedimentos, que isso seja banido, que isso seja afastado, que haja reconhecimento do erro, do pecado e busca pelo perdão. Senhor, queremos ter comunhão contigo. Não queremos desonrar nossos pais através de atitudes ímpias e imprudentes, atitudes de desobediência às orientações deles, mas também as orientações que vêm de ti.
Queremos antes, ó Pai, honrar os nossos pais e também termos comunhão contigo. Fazermos aquilo que te agrada, para que quando nós orarmos a ti, possamos ter as nossas orações atendidas. Ajuda-nos, ó Pai, nas nossas dificuldades e nas nossas lutas pessoais em busca de santidade. Em nome de Jesus. Amém. Meu querido irmão da Igreja Batista em Nova Suíça, e também você que queira nos fazer uma visita, devido aos procedimentos de segurança, nós precisamos limitar a presença de pessoas nos nossos cultos, porque queremos guardar o distanciamento necessário. Então, faça sua inscrição antes que se esgote. Domingo passado tivemos problemas nesse sentido. Não é? Então, faça sua inscrição o mais cedo possível, para que não ocorra, infelizmente, a situação de temos que dizer para você que não tem como atendê-lo no seu desejo de estar presente nos cultos. De repente você não é membro da igreja, gostaria de participar dos cultos, faça contato conosco, pode mandar uma mensagem por aqui, entre na página da igreja no Facebook, manda uma mensagem por lá e nós então iremos atendê-lo com muito prazer. Temos cultos às 9 horas da manhã, EBD, depois temos EBD às 9 horas, depois continuamos com o culto lá no templo, vamos até por volta das 11 horas, e temos culto também às 18 horas. É sempre uma alegria receber não somente os membros da igreja, mas também aqueles irmãos e amigos que nos visitam. Vão aparecer aí na sua tela as informações bancárias para caso você sinta o desejo no seu coração de abençoar os ministérios, na realidade, dessa igreja. Que Deus te abençoe, te dê um restante de semana feliz, sempre debaixo da sua preciosa presença. Até a próxima, se Deus assim nos permitir. Bye.